Caríssimas alunas, caríssimos alunos da Faculdade de Direito do INSCOM, mais uma vez reunidos em sala virtual. Desta feita conversaremos sobre um dos maiores documentos jurídicos da história da humanidade. Trata-se nada mais, nada menos do que da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, nascida da Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. Dos maiores documentos jurídicos da história da humanidade. Por quê? A pergunta é legítima. Porque é o primeiro documento jurídico da história da humanidade colocado num plano verdadeiramente universalista, codificando um conjunto de valores em nome de todo homem e do homem todo. No sentido moderno, este documento é o fundador do universalismo jurídico. Algum problema houve nesta propositura? Sim, porque o universalismo foi proposto, a Revolução era francesa, mas o documento fala para todo homem e para o homem todo, não apenas para os franceses. Entretanto, os estados nacionais se organizaram e, ao se organizarem, passaram a estabelecer ordenamentos jurídicos próprios, particulares, peculiares, defendendo os interesses dos nacionais de seu país e esquecendo o restante da humanidade. O que é isto? Houve uma proposição jurídica universalista, mas a prática foi particularista. Não houve a positivação, significa dizer a transformação em norma, em lei, em comando legal daquilo que estava proposto no plano dos valores. Ao universalismo não correspondeu a positivação. A positivação se daria só na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, porque a Organização das Nações Unidas agora existia um grande organismo de cunho internacional, começou a fazer política, começou a condicionar, a influenciar, a sugerir, a difundir no mundo a necessidade de positivar o universalismo. É assim que surgem legislações no mundo inspiradas nos valores da Declaração Universal de Direitos Humanos, protegendo, segundo uma agenda 9 própria, porque o espírito de 48 caminha, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, o próprio meio ambiente e tudo mais. Positivação do universalismo, em nome dos direitos de todo homem e do homem todo, em nome dos direitos difusos e coletivos, em nome dos princípios jurídicos. Mas agora comecemos, portanto, ao exame da Declaração de 1789, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que tem um preâmbulo e 17 artigos. Neste nosso encontro, vamos, de maneira detida, conversar sobre alguns dos artigos, porque isto é um cálice de vinho do Porto, do mais refinado, que não pode ser sorvido de vez, tem que ser degustado lentamente, para que o espírito possa, afinal, introjetar o sentido absolutamente relevante de cada linha deste documento universalista. Preâmbulo. Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, decidiram apresentar em solene declaração os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, constantemente atual para todos os membros do corpo social, lembre incessantemente os seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo
respeitem a possibilidade de ser a cada momento comparados com a finalidade de toda instituição política, a fim de que as reclamações dos cidadãos, baseadas de agora em diante sobre princípios simples e incontestáveis, tenham sempre como resultado preservar a Constituição e a felicidade de todos. Consequentemente, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Examinemos, pois, o preâmbulo. Quais são as sutis questões aqui contidas? Primeiro, a declaração da Assembleia Nacional de que os males do mundo social, jurídico e político repousam na ignorância, no esquecimento ou no desprezo pelos direitos naturais do homem. Estas são as cláusulas das desgraças públicas aqui identificadas. Ignorância, esquecimento ou desprezo pelos direitos do homem. Significa dizer, transfigurar o mundo passa pela afirmação dos direitos do homem. E essa transfiguração está vinculada a que tipo de direito? Vinculada aqui aos direitos naturais, aos direitos inalienáveis e sagrados do homem. Está se colocando no patamar do sagrado. Esses direitos são intangíveis, são intocáveis, eles são parte da dignificação do homem. Com eles não se pode transigir, são inalienáveis e sagrados. A sacralidade e a inalienabilidade tornam esses direitos naturais repletos de esplendente significação. Por isso eles são colocados neste patamar. E em razão disso, o que se tem a vontade de transfigurar o mundo a partir de uma nova ordem jurídica e política. Para quê? Para que sejam afirmados os direitos da cidadania, porque até então vivia-se no mundo dos súditos e não no mundo dos cidadãos. Súdito tem fundamentalmente deveres, secundariamente direitos. Cidadãos têm prioritariamente direitos, secundariamente deveres. Em razão disso é que se diz que a finalidade dos poderes, quaisquer que sejam, e devem estar legitimadas pelo seu exercício, para que a instituição política, afinal, seja validada se elas forem efetivamente serviços à cidadania, serviços aos direitos naturais, serviços à verticalização do reconhecimento da significação desses direitos naturais como inalienáveis e sagrados. E para isto, o que se testa fundamentalmente, já que se está transitando do mundo feudal para o mundo capitalista, do mundo hereditário para o mundo liberalista, o que se está validando é a presença da Constituição como documento jurídico magno, que tudo possa ser referenciado pela Constituição. Se as instituições funcionarem, elas terão funcionado porque elas têm compromisso com duas coisas. Quais são estas? Preservar a Constituição, lutar pela felicidade de todos. Verifiquemos, amigas e amigos, alunas e alunas, o patamar em que a Constituição está sendo colocada. Tá? Preservar a Constituição é o teste de validade das instituições jurídicas e políticas. Demandar pela felicidade de todas é a forma de serem as instituições jurídicas e políticas legitimadas, porque estes objetos finalísticos são objetos que são capazes de validar, de legitimar, de reconhecer a procedência das instituições jurídicas e políticas, se e somente se elas tiverem compromisso com a preservação da Constituição, com a luta pela felicidade de todas e de todos, porque aqui se está trabalhando com uma ideia que é do mundo antigo, já era de Aristóteles, de que o Estado é Estado eudemonista, preocupado com a eudemonia, que no grego significa felicidade.
se entende aqui que a felicidade é parte da legitimação da existência do Estado. Ele existe para quê? Para ser um instrumento a serviço da felicidade de todos. Eudemonista, de eudemonia, eis o Estado, preocupado, comprometido, vinculado à produção da felicidade de todos, para ter neste patamar parte da sua legitimação. Qual é o mais? Preservar a Constituição. De resto, este preâmbulo diz o quê? Diz que a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Ora, amigas e amigos, nós escutamos frequentemente a locução de que o Estado é laico, de que o Estado não tem compromisso com o domínio da fé. Entretanto, nós reconhecemos aqui esta presença do Ser Supremo como uma manifestação necessária deste preâmbulo, que está querendo validar esta declaração de direitos do homem e do cidadão, segundo a esfera do sagrado. Na presença do Ser Supremo, significa dizer que não apenas se reconhece a sua significação, mas se declara que se está sob os auspícios, sob a proteção do Ser Supremo. A laicidade buscada é parte do racionalismo. E mesmo com esta laicidade buscada, nós identificamos aqui sempre o desejo de legitimar as instituições jurídicas e políticas por um fundamento de validade sólido. E este fundamento não se encontra aqui na razão, este fundamento não se encontra aqui no povo, este fundamento se encontra aqui no Ser Supremo, em Deus. Porque este é o mais robusto, o mais substantivo, o mais emblemático, o mais significativo dos fundamentos de validade. A razão, no mundo de desrazão, perde o fulgor enquanto fundamento de validade. O povo, no mundo antipovo, perde a significação enquanto fundamento de validade. Entretanto, a esfera do sagrado perpassa a história espiritual da humanidade e aparece aqui, no ato fundacional dos direitos modernos, como o fundamento de validade capaz de ser o alicerce de toda esta construção jurídica daqui decorrente. E esta construção jurídica daqui decorrente tem no seu primeiro artigo a própria revelação do sentido universalista da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos. As distinções sociais só podem ser baseadas sobre a utilidade comum, amigos e amigas. Os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos. O que isso quer significar? Quer significar precisamente que está aqui a se realizar a fundação da chamada isonomia jurídica entre os homens. A partir deste artigo 1º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, na esfera jurídica, na esfera política, nunca mais será possível que nasçam os homens, senhores uns, escravos outros, senhores uns, servos outros. Todos os homens nascem livres e iguais em direitos. E ao nascerem livres e iguais em direitos, o que se está a fazer? Dizer que não há distinção jurídica entre os homens, que todos eles estão sob o mesmo manto protetor dos direitos, que o direito não mais reconhece, não mais reconhecerá distinções de fundo, porque aqui se cobre com o manto protetor do direito a todo homem e o homem todo. Esta é a maior conquista jurídica da história da humanidade. E o Estado moderno está sendo fundado segundo esta carta de princípios, comprometendo-se, portanto, com a isonomia jurídica. No mais, se diz, as distinções sociais só podem ser baseadas
sobre a utilidade comum. A ideia utilitária é do utilitarismo, uma corrente filosófica fundada no princípio de que as instituições podem ser legitimadas segundo esta perspectiva, esta legenda, este comando. Que comando é este? Que perspectiva é essa? Elas se validam, elas se legitimam, porque elas têm um compromisso utilitário de promover o maior bem possível para o maior número possível. Então, é este critério utilitarista que está subjacente a esse artigo 1º. As distinções sociais só podem ser baseadas sobre a utilidade comum. As distinções sociais têm que estar a serviço do compromisso de provocar o maior bem possível para o maior número possível de cidadãos, porque aqui se está a sepultar o mundo dos súditos que tinham fundamentalmente direitos, secundariamente deveres. Aqui se está instituindo o mundo dos cidadãos que têm prioritariamente direitos, secundariamente deveres. Artigo 2º. A finalidade de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Estes são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Amigos e amigas, conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Esta é a finalidade das instituições jurídicas e políticas. Elas não podem servir para a destruição dos direitos naturais imprescindíveis do homem. As instituições jurídicas e políticas comprometidas com a destruição do Estado de Direito, do Estado social de direito, do Estado democrático de direito, não tem legitimidade, não tem justificativa. Elas só alcançam esse patamar de legitimação se tiverem efetivo, se tiverem substantivo compromisso com a preservação, com a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Que direitos são esses? Liberdade. Não basta a vida. O que qualifica a vida é a liberdade, é o valor sublime, supremo do direito. Ainda mais a propriedade, a titularidade da pessoa sobre a coisa, que é legítima, não pode ser egoística, tem a coisa que cumprir uma função social. A segurança, porque nós instituímos uma ordem jurídico-política para termos garantias, tutelas, proteções que devem ser estendidas a todos e a cada um. Vivermos em segurança é compartilharmos um mundo em que eu tenho consciência de que o meu direito termina onde o de cada um de vocês começa. Vocês têm consciência de que os direitos de que são portadores terminam onde o direito de outrem começa. De tal forma que esta linha imaginária, por todos respeitada, é a própria garantia jurídica da paz. Porque a paz começa pelo respeito, a paz começa pela não agressão, a paz começa pelo seguro e pacífico espírito de compartilhamento dos direitos civilizatoriamente conquistados. E ainda mais a resistência à opressão, porque as instituições jurídicas e políticas não podem ser instrumentos manipulados por vontades tirânicas, despóticas, antidemocráticas de destruição das instituições jurídicas e políticas, porque isso é um contrassenso, é um contradício in terminis. As instituições jurídicas e políticas existem para serem tutelas, garantias, serviços aos direitos naturais e invioláveis, imprescindíveis do homem. Elas não existem para destruírem esses direitos naturais, sagrados, invioláveis, imprescindíveis, imprescritíveis do homem, hoje chamados de direitos humanos, em busca de crescente efetivação e de compartilhamento por todos.
de tal sorte que a finalidade de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais imprescindíveis do homem. Quais são? Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo ou indivíduo pode exercer qualquer autoridade que dela declaradamente não recorra. Amigas e amigos, o poder não se autolegitima, ele é legitimado pela sociedade civil, pela nação. Quem instituiu os poderes? A nação, na sua vontade contratual, ascendente, verticalizadora, né? Em busca de um Estado constitucional de direitos. Esta vontade nacional é a raiz. O mais é a copa. A copa é o Estado. O Estado não se autolegitima. As instituições estatais, as instituições públicas são legitimadas pela nação que as instituiu. E são legitimadas se forem serviços efetivos da copa à raiz, porque a raiz instituiu esta árvore, reconheceu a necessidade dessa copa, e esta copa tem que ser serviço aos direitos de todo homem, de homem todo, aos direitos humanos. Só a nação, só a sociedade civil organizada legitima a sociedade política, legitima as instituições públicas, legitima as instituições estatais. O poder não se autolegitima. Não há razões de Estado superiores às razões da sociedade. Democrática é a sociedade que devolve poderes aos geradores do poder. Portanto, o princípio de toda soberania reside onde? Reside essencialmente na nação. Nenhum corpo ou indivíduo pode exercer qualquer autoridade que dela, da nação, declaradamente não decorra. Quem institui a autoridade? A nação. E se algum indivíduo quiser, porventura, se algum corpo político quiser, porventura, exercer qualquer autoridade que não decorra da nação, esta autoridade é uma usurpação. Não tem fundamento jurídico, não tem fundamento constitucional, não tem legitimação da nação que institui o ordenamento jurídico e político para colocá-lo a seu serviço, a serviço da democracia, a serviço do humanismo, a serviço do compartilhamento das conquistas civilizatórias. De tal sorte, amigas e amigos, que nós avançamos e vamos digerir preâmbulo, o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, avançando em seguida para outras abordagens até que possamos exaurir este expressivo documento universal que precisa ser meditado criadoramente por cada um de nós, segundo valores jurídicos que justificam o processo civilizatório como aquele garantidor de conquistas éticas para toda a humanidade. Muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro.